O nome da Lei 11.340 é uma homenagem a uma vítima de violência familiar extrema, Maria da Penha, que ficou paraplégica após sofrer um atentado com arma de fogo por parte de seu marido. A força e a importância de uma lei não depende somente da sua promulgação e da sanção que impõe, mas também da sua recepção social. Nesse sentido, esse trabalho pretende fazer um estudo sobre a eficiência da Lei Maria da Penha nos tribunais do Rio de Janeiro, o local onde se verifica mais denúncias de violação aos direitos da mulher, de acordo com o Instituto de Segurança Pública. Por uma pesquisa feita no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, com o número de acórdãos 6 anos antes da Lei 11.340 e nos últimos 2 anos após a sanção da Lei 11.340, foram feitas comparações no número de acórdãos. E para que a gente tivesse uma ideia de se cresceram ou se decresceram as denúncias após e antes da promulgação da lei. Entretanto, tendo consciência de que muitas denúncias não são realizadas por despreparo da polícia em reconhecer a violência de gênero, por medo, vergonha da vítima e outros motivos, esse trabalho considerou a existência de uma cifra negra, a cifra negra de Sutherland. Desse modo, o artigo trabalhou com dados principalmente do Monitor de Violência, que é um banco virtual de informações e dados fornecidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança, o Núcleo de Estudos de Violência da Universidade de São Paulo, divulgados pelo site G1. Informações adicionais do artigo a respeito de números e estatísticas foram colhidos no dossiê Mulher, que é organizado pelo site do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. E qual foi o resultado? O número de denúncias cresceu de forma deveras significativa após a entrada em vigor da Lei Maria da Penha e Lei de Feminicídio, visto que no período de 6 anos antes da entrada em vigor das leis, tivemos uma proporção de 33,3% de denúncias relacionadas a homicídio de mulheres, Lei Maria da Penha e Lei de Feminicídio, sendo que em 2017 e 2018, ou seja, anos em que essa pesquisa foi concluída, o número de denúncias envolvendo homicídio, mulheres, Lei Maria da Penha e Lei de Feminicídio cresceu para 57,9%, apenas os 2 últimos anos. É natural que as denúncias aumentem depois de uma lei. Mas e as denúncias que não são feitas? Por questões de despreparo policial, medo, vergonha da vítima. Essas denúncias ficam escondidas. E essas denúncias a gente chama de cifra negra. Entretanto, o que antes era uma total cifra negra está cada dia mais se desfazendo, pois o aumento de denúncias é uma prova disso. Então, com a Lei Maria da Penha e a posterior Lei de Feminicídio em 2015, uma cifra negra começa a se desfazer. Isso porque a criminalização de uma conduta leva, indiscutivelmente, a denúncias em relação a tal comportamento, que até então não era criminalizado. Então as pessoas passam a denunciar mais quando existe uma lei, e principalmente quando essa lei teve uma repercussão nos organismos internacionais, como teve a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, e que também foi amplamente divulgada na mídia. Antes da Lei Maria da Penha e da posterior Lei do Feminicídio, não existia violência e homicídio contra o gênero feminino, mas tão somente contra a pessoa. Dessa forma, a violência contra o gênero feminino era um crime fora das estatísticas, ou seja, uma completa cifra negra. Considerando ainda a cifra negra, é um pensamento simplório você achar que a violência contra o gênero feminino cresceu somente porque o número de denúncias envolvendo a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio cresceram. Na verdade, os estudos mostram que a diminuição de mulheres mortas no Brasil e o aumento de denúncias envolvendo
essas normativas não são diretamente proporcionais, uma vez que o número de homicídios cai e o de feminicídios aumenta, como podemos analisar no gráfico a seguir, nos anos de 2017, 2018 e 2019. É importante salientar: a queda no número de homicídios femininos não significa necessariamente a diminuição da violência doméstica e intrafamiliar. Dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Núcleo de Estudos em Violência da USP apontam que há uma redução de 14% nos homicídios de mulheres e um incremento de 7% nos registros de feminicídio. Porém, é importante destacar que, embora os homicídios femininos apresentem redução, a violência contra o gênero feminino, essa tutelada pela Lei Maria da Penha, tem aumentado exponencialmente. De acordo com os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em um levantamento pela FBSP, que seleciona variados indicadores de criminalidade, em 2018 o Brasil atingiu o recorde de 263 mil casos de denúncias por lesão corporal dolosa em razão de violência doméstica. No mesmo ano, recorde no que se tange a estupros, 66 mil casos. A maioria das vítimas era do sexo feminino, 81,8%, tendo no máximo 13 anos, 53,8%, e sendo estuprada por um conhecido, 75,9%. O aumento desses números no ano de 2018 parece se confirmar em 2019. Dados já disponíveis de São Paulo e do Rio de Janeiro indicam que denúncias de violência doméstica e sexual aumentaram. No site do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, há documentos que trazem as mulheres como as maiores vítimas da sociedade. Segundo o relatório com dados referentes ao ano de 2017, as mulheres são as maiores vítimas de lesão corporal, de estupro e de ameaça. Segundo a edição de 2019 do livro A Lei Maria da Penha da Justiça, da autora Maria Berenice Dias, um dado preocupante é que são mais habituais os pedidos de ajuda de metade até 2/3 dos casos de violência, logo após ameaças ou violências físicas, que no caso as mulheres recorrem às mães, às irmãs e a outros parentes. Entretanto, em nenhuma das espécies de violências as denúncias passam de 1/3 dos casos. Ou seja, a tal cifra ainda é muito negra. Para a continuidade da proteção das mulheres e da defesa dos seus direitos, esse trabalho defende como medida essencial a criação de políticas públicas propriamente destinadas para esse fim, aprimoramento da legislação, fomento de instituições públicas e privadas que se destinam à proteção das mulheres, criação de juizados especiais de violência doméstica em todas as comarcas, treinamento da polícia para que essas mulheres não sejam revitimizadas, espaços de recepção. E outra coisa, muitas das vítimas não denunciam os agressores por medo, vergonha, e isso mantém a cifra negra. Então, isso gera uma subnotificação aos órgãos públicos. E um mecanismo que talvez possa estimar a real dimensão do problema e sanar essa cifra negra completamente é por meio das pesquisas de vitimização, que é capaz de mostrar um retrato mais fiel da violência vivida pela sociedade. Entretanto, infelizmente, a última pesquisa nacional de vitimização foi feita pelo Ministério da Justiça em 2012, então ela já é tida como velha para as estimativas atuais.